Bom, dando início então ao nosso último assunto sobre ponteiros, a gente precisa falar um pouquinho de alocação dinâmica de memória, certo? Então nós aprendemos que um ponteiro é um espaço reservado, é uma variável que controla um endereço de memória. Depois nós aprendemos que quando nós temos funções e nós queremos alterar dentro de uma função uma variável que está em outra função, que foi declarada em outra função, ou seja, uma variável de outro contexto, a forma de fazer isso é passando para essa função um endereço de memória. Por fim, um outro recurso de ponteiros é a parte de alocação dinâmica, porque em alguns programas nós temos o desejo, nós precisamos fazer com que memória seja alocada dinamicamente, ou então removida da memória dinamicamente. Certo? Por quê? Porque quando nós declaramos uma variável, então como eu já mostrei nos slides anteriores, aquela simulação da memória, né? Então quando a gente declara uma variável, o que a gente está fazendo é simplesmente pedindo para o compilador ir lá e reservar um espaço que caiba aquele tamanho na memória para guardar aquela informação e salva aquela referência naquela variável específica. No entanto, em algumas situações, nós não sabemos de antemão, não é possível saber quantas variáveis a gente precisa, porque o programa pode ser dinâmico, certo? Imagine um documento como o Word, por exemplo, ou porque ou um Excel da vida, você quer criar novas abas, etc. Você tem essa opção e isso demanda mais memória, certo? E essa memória, então você pode declarar muita memória no começo do programa, ao inicializar o programa, e declarar muitas variáveis, vetores gigantescos, e ir usando esses vetores, que é uma solução um pouco não muito elegante, né? Ou então ir fazendo a alocação na medida que é necessário. Então, eu preciso armazenar mais uma informação. Então você vai lá e cria a memória. E reserva mais memória. E assim por diante. E depois você deixou de usar aquela informação, você libera da memória. Certo? Isso é um outro recurso que nós vamos usar com uma certa frequência nas nossas aulas, por isso é importante mencioná-los aqui nesse processo de revisão. Certo? Então, juntamente com a alocação de memória, o que nós temos que pensar é que quando nós temos um comando que vai fazer essa alocação, certo? E esse comando ele vai precisar saber o quanto de memória ele precisa alocar. Então, quando você pede para alocar mais memória, você precisa dizer quanto de memória eu quero. Quando nós declaramos uma variável, como nós fazemos isso? Nós fazemos isso a partir do tipo de dado que nós definimos para a variável. Então, se você cria uma variável char, você está reservando 1 byte de memória. Quando você cria uma variável int, você está reservando 4 bytes. Um float seria também 4 bytes. Um long seria 8 bytes. E além da quantidade, né, o tipo determina como aqueles dados são lidos na memória. Enfim, isso já é um outro detalhe que para nós agora não é importante. É importante saber que existe uma função em C, que é o sizeof, que ela pode ser utilizada para mensurar o tamanho de um determinado tipo, o quanto um determinado tipo ocupa na memória, certo? Então vocês imaginem que a gente define uma estrutura complexa, que tem vetor, que tem não sei o que, acaba ficando até difícil mensurar, de ficar fazendo cálculo, quanto será de espaço se eu preciso de memória, aí às vezes depende da arquitetura, pode ser que tenha uma leve variação de tipo, etc. Então, para evitar essa questão, o sizeof retorna a quantidade de bytes que um determinado tipo ocupa na memória. Okay? Então, nós vamos usar o sizeof em combinação com o comando para fazer a alocação dinâmica, porque a gente vai sempre fazer a alocação para um determinado tipo, certo? Toda vez que a gente for alocar, a gente quer, eu quero alocar um espaço de memória para guardar tal tipo. Então, ao invés de passar o tipo, a gente precisa passar qual é o tamanho daquele tipo. Ou, se você quiser um vetor daquele tipo, n vezes aquele tamanho daquele tipo, ok? Então, nós vamos usar o sizeof para isso. A gente já vai ver alguns exemplos aqui. A função que realiza a alocação dinâmica é a função malloc. Então, não sei se vocês se recordam, né? Mas a função malloc ela vai permitir alocar blocos de memória em tempo de execução do programa. Malloc significa Memory Allocation, seria alocação de memória. Tá? A função recebe como argumento o tamanho em bytes que se deseja alocar. E esse tamanho vai ser provido pela função sizeof. Então nós vamos usar as duas em combinação. Certo? Sizeof retorna qual é o tamanho de um tipo. Malloc precisa de um tamanho para alocar, então a gente pega o retorno de sizeof e passa para o malloc.
ok? E o que a função retorna? Bom, a função retorna o endereço de memória alocado. Então a gente precisa do que para guardar esse valor? A gente vai precisar de um ponteiro, certo? Então uma variável de ponteiro vai ser utilizada para guardar, receber o endereço de memória que acabou de ser alocado. E aí, a partir desse ponteiro, a gente manipula e acessa essa informação. Aí você pode perguntar assim, professor, mas e se depois se eu quiser alocar mais memórias, vou precisar de mais ponteiros? Aí que a ideia é que a gente vai aprender algumas técnicas para que a gente não precise ter milhares de ponteiros para alocar memórias dinamicamente, porque senão não faz muito sentido. E a gente vai criar um meio de que a própria informação que é alocada já contém uma referência para um dos valores alocados, um dos novos valores alocados. Com isso a gente mantém uma corrente, uma ligação entre os elementos alocados, tal que a gente não precisa declarar 1000 ponteiros para alocar essas memórias, uma vez que a gente não quer declarar 1000 variáveis e vai fazer essa alocação de forma dinâmica. Tudo bem? E aí então, um exemplo, né, um exemplo de código que faz isso. Aqui eu estou mostrando um exemplo usando o sizeof, sem usar o sizeof. Então, nesse caso eu tenho um ponteiro para inteiro, que eu chamei de v, e ele recebe o endereço da primeira posição, certo? Sendo que eu pedi para alocar 200 bytes. E aí, então a gente tem duas coisas aqui diferentes. Veja que eu não usei o sizeof. Então, se eu estou falando que é 200, eu preciso ver qual é o tamanho do int. O int é 4 bytes. Então, se eu estou passando o valor de 200, ele consegue armazenar aqui 50 inteiros. Nesse caso, eu também estou usando 200, mas o ponteiro que está armazenando isso é um ponteiro de char. Isso faz com que, então, se o char ocupa 1 byte, nesse caso a gente está alocando 200 posições efetivas para esse caractere. E o que eu estou fazendo aqui entre parênteses, né? Por que coloquei int e asterisco entre parênteses, char, asterisco entre parênteses? Isso aqui é necessário? Isso aqui vai depender muito de compilador para compilador. Pode ser que alguns compiladores acusem um erro, dizendo, olha, gera um aviso dizendo que se você não colocar essa informação. Por quê? Porque o malloc, ele retorna uma quantidade de bytes alocados, mas ele não sabe que tipo que é, qual é o formato daqueles dados, como que esses dados vão ser interpretados. Quando ele chega no ponteiro, aí aquele ponteiro é quem determina, porque o ponteiro tem um tipo, então ele determina que aquele espaço vai ser lido como se fosse um inteiro, ou aquele espaço vai ser lido como se fosse um float, ou aquele espaço vai ser lido como se fosse um char. Ok? Então é o ponteiro quem determina isso, é o tipo do ponteiro que determina isso. Então isso aqui que a gente está fazendo entre parênteses, a gente chama de cast. O que é o cast? É uma conversão. Então ele está vindo como uma forma genérica, sem um formato específico, e antes de atribuir a variável ponteiro, eu digo, olha, esse formato ele é um ponteiro para inteiro. Ou então, nesse caso, esse formato é um ponteiro para char, certo? Alguns compiladores fazem essa transformação de forma dinâmica, sem a necessidade do cast. Mas se você ficar na dúvida, não quer saber, ou não quer correr esse risco de ficar tendo warning no seu programa, é interessante que a gente faça a conversão de forma dinâmica. E o uso do sizeof, como eu mencionei, é dessa forma. Ao invés de colocar o número, normalmente a gente não vai fazer isso com o número, a gente vai usar o sizeof e vai passar um tipo de dado, seja esse um tipo primitivo, seja esse um tipo que a gente criou, por exemplo, uma struct ou algo typedef que a gente lá criou usando typedef. Então, se você fizer apenas sizeof do tipo, ele vai reservar um espaço de memória para aquele tipo. Se você multiplicar por alguma coisa, ele vai reservar aquela coisa de vezes. Então, por exemplo, nesse caso, eu estou reservando o vetor está reservando um espaço para 5 posições, certo? Vai guardar 5 posições. Veja que aqui eu guardei 50, aqui eu guardei 200, porque mesmo sendo do mesmo tamanho, que os tipos possuem espaços, slots diferentes, ok? E isso aqui vai ser a forma mais comum. Normalmente, para os nossos programas, a gente vai usar apenas sizeof do valor que a gente quer alocar, porque a gente sempre vai fazer a alocação um por vez. A gente vai ficar alocando vetores de coisas, mas também poderia ser o caso, tá bom? E então, avançando, se a gente quiser, uma vez que a gente alocou as memórias, quiser fazer a liberação, então a gente vai usar o comando free. O free ele é utilizado para liberar um espaço de memória e ele recebe como parâmetro o endereço de memória, ou seja, a variável de ponteiro. Então você vai passar o ponteiro para o comando free e o free vai liberar aquele espaço de memória. Lembrando que quando o programa finaliza, o espaço de memória também é liberado, tá? Então, eventualmente, nos nossos programas, provavelmente não vai fazer muita diferença, porque a gente não vai também alocar tanta memória. Mas é uma boa prática, nesse caso, de usar o malloc e usar o free
para poder fazer essa alocação, ok? De forma que a gente deseja. Lembrando que isso é um pouco em algumas linguagens, né, as linguagens de alto nível, a gente não, elas descartam a necessidade de fazer o malloc e de fazer o free, porque elas fazem isso já de forma dinâmica. Na linguagem C a gente não tem muito essa possibilidade, né? Então acaba que a gente tem esse probleminha aí, tá bom? Então com isso a gente encerra o assunto de ponteiros. Eu vou gravar mais um vídeo ainda fazendo um exemplo, mostrando o uso do malloc e do free, para que a gente tenha aí uma visão completa de todo desse conteúdo.